Ao regressar a Genebra, passaram-se muitos dias e semanas sem que eu encontrasse coragem suficiente para retomar o meu trabalho. Temia a vingança do ser demoníaco, caso desapontasse, mas consegui superar o desgosto que a tarefa que ele me impôs me inspirava. Percebi que não podia criar uma fêmea sem dedicar novamente vários meses a estudos profundos e experimentos laboriosos. Eu estava ciente de certas descobertas feitas por um cientista inglês cujas experiências seriam valiosas para mim, e às vezes pensava em pedir permissão ao meu pai para ir à Inglaterra com esse propósito. Mas agarrei-me a qualquer pretexto para não interromper a tranquilidade incipiente que começava a sentir. Minha saúde, até então muito debilitada, começava agora a se fortalecer, e meu estado de espírito, quando não obscurecido pela triste lembrança da promessa feita, melhorou consideravelmente. Meu pai observou essa melhora com prazer e estava ansioso para encontrar a melhor maneira de apagar completamente a melancolia, que de vez em quando voltava para mim e obscurecia tenazmente a luz fraca que tentava penetrar em mim. Então, busquei refúgio na mais absoluta solidão. Passava dias inteiros no lago, deitado num barco silencioso e indolente, olhando as nuvens e ouvindo o murmúrio das ondas. O ar puro e o sol brilhante costumavam restaurar minha compostura, pelo menos em parte, e ao retornar, respondi às saudações dos meus amigos com um sorriso mais rápido e o coração mais leve. Foi ao voltar de um desses passeios que meu pai, chamando-me de lado, me disse: "Estou muito satisfeito, filho, por você estar voltando às suas antigas distrações e sendo o mesmo de antes. Porém, você continua triste e ainda evita nossa companhia. Por algum tempo, não tenho ideia de qual poderia ser a razão para isso, mas ontem tive uma ideia e peço-lhe, se estiver certo, confirme para mim. Qualquer reserva a esse respeito não só seria injustificada, mas aumentaria nossas preocupações." Ao ouvir essas palavras, comecei a tremer, mas meu pai continuou: "Confesso-te, filho, que sempre desejei o teu casamento com sua prima, considerando-o o centro da nossa felicidade doméstica e o pessoal dos meus últimos anos. Vocês se sentem muito próximos desde que eram crianças. Vocês estudaram juntos e pareciam, por gostos e hobbies, adequados um para o outro. Mas nós humanos somos tão cegos que as coisas que considerei favoráveis a este projeto podem ter sido precisamente as que os destruíram completamente. Você pode considerá-la uma irmã e não desejar que ela se torne sua esposa. É até possível que você tenha conhecido outra mulher que ama e que, considerando-se ligada à sua prima por razões de honra, trave uma luta que causa a visível tristeza que o aflige. Querido pai, acalme-se. Garanto-lhe que amo Elizabeth, terna e profundamente. Não conheci nenhuma mulher que me inspirasse, como ela, tanta admiração e carinho. As minhas esperanças e desejos para o futuro baseiam-se na perspectiva da nossa união. Suas palavras, querido Victor, me dão alegria que há muito não sentia. Se é isso que você sente, nossa felicidade está garantida, por mais que os acontecimentos recentes possam nos entristecer. Mas é precisamente esta tristeza que parece ter tomado conta de você com tanta força que eu gostaria de dissipar. Diga-me então se você tem alguma objeção à realização imediata do casamento. Temos estado infelizes ultimamente e os acontecimentos recentes roubaram-nos a paz diária
que a minha idade exige. Você é jovem, mas não creio que com a fortuna que você tem, um casamento antecipado possa interferir nos planos de honra ou lucro que você possa ter feito. Não pense, porém, que quero impor-lhe a felicidade ou que um atraso de sua parte me causaria desconforto. Interprete bem as minhas palavras. Peço-lhe que me responda com confiança e franqueza. Escutei meu pai em silêncio e por alguns momentos não consegui lhe dar uma resposta. Passou em minha cabeça um conjunto de pensamentos que tentei organizar para chegar a uma conclusão. A ideia de uma união imediata com minha prima me encheu de horror e angústia. Eu estava vinculado a uma promessa solene que ainda não havia cumprido e que não ousava quebrar, pois se o fizesse, que infortúnios não resultariam para mim e para minha afetuosa família, se não cumprisse minha palavra. Acho que não conseguiria entrar nesta celebração com um peso morto amarrado no pescoço e curvado em direção ao solo. Tinha que cumprir meu compromisso, deixando o monstro partir com sua companheira, antes de me permitir desfrutar das delícias de um casamento do qual esperava a paz. Lembrei-me também da necessidade que teria de viajar para a Inglaterra, ou de iniciar uma longa correspondência com cientistas daquele país, cujos conhecimentos e pesquisas eram essenciais para minha tarefa. Esta segunda forma de obter as informações de que necessitava era lenta e insatisfatória, e mais, qualquer mudança serviria de distração, e eu estava entusiasmado com a ideia de passar 1 ou 2 anos em outro lugar, mudando de profissão e longe da minha família. Durante este período, poderia ocorrer qualquer acontecimento que me permitisse regressar a eles em paz e tranquilidade. Talvez eu tivesse cumprido a minha promessa e o monstro teria desaparecido, ou talvez algum acidente o tenha destruído, acabando assim com minha escravidão. Esses sentimentos ditaram a resposta que dei ao meu pai, mas escondi minhas verdadeiras intenções sob o pretexto de que queria viajar e conhecer o mundo antes de me estabelecer para o resto da vida em minha cidade natal. Implorei insistentemente que me deixasse ir, embora ele prontamente concordou, pois não havia pai no mundo mais indulgente e menos imponente que ele. Os preparativos foram feitos logo. Eu viajaria para Estrasburgo, onde me encontraria com Clerval. Passaríamos pouco tempo na Holanda, mas a maior parte do tempo passaríamos na Inglaterra. Retornaríamos pela França e combinamos que a viagem duraria 2 anos. O meu pai consolou-se com a ideia de que meu casamento com Elizabeth se realizaria assim que eu regressasse a Genebra. Esses 2 anos passarão muito rápido, disse ele, e será o último atraso que impedirá sua felicidade. Aguardo com expectativa a chegada do momento em que estaremos todos unidos e nenhum medo perturbará a paz da nossa família. Concordo com o seu projeto, respondi. Em 2 anos, Elizabeth e eu estaremos mais maduros e espero que mais felizes do que somos agora. Suspirei, mas meu pai, delicadamente, evitou me fazer mais perguntas sobre as causas da minha tristeza. Eu esperava que a mudança de ambiente e a distração da viagem restaurassem minha paz de espírito. Então, comecei a preparar minha partida, mas eu estava obcecado por um pensamento que me encheu de angústia e medo. Durante a minha ausência, a minha família continuaria a ignorar a existência do ser inimigo e ficaria à mercê dos seus ataques, se ele, irritado com a minha viagem, os atacasse. Mas ele prometeu que me seguiria,
aonde quer que eu fosse. Então ele viria atrás de mim para a Inglaterra? Esse pensamento era aterrorizante por si só, mas reconfortante, porque significava que minha família estaria segura. A ideia do oposto disso acontecer me torturou, mas durante todo o tempo em que fui escravo da minha criatura, sempre me deixei guiar pelos impulsos do momento. E naquele momento tive certeza de que ele iria me perseguir e, portanto, minha família ficaria livre do perigo de suas maquinações. Parti para os meus 2 anos de exílio no final de agosto. Elizabeth aprovou os motivos da minha partida e apenas lamentou não ter tido as mesmas oportunidades que eu para ampliar seu campo de experiências e cultivar sua mente. Ela chorou ao se despedir e me implorou que voltasse feliz e em paz comigo mesmo. Todos nós confiamos em você, disse ela, e se você está triste, qual pode ser o nosso humor? Entrei na carruagem que me levaria para longe do meu povo, sem saber para onde ia e pouco me importando com o que aconteceria ao meu redor. Lembro-me apenas que, com imensa amargura, pedi que embalassem os instrumentos químicos que queria levar comigo, pois tinha decidido cumprir a minha promessa enquanto estava no estrangeiro e regressar, se possível, um homem livre. Cheio de pensamentos sombrios, passei por lugares belíssimos e de majestosa beleza, mas meu olhar estava fixo e abstraído. Pensei apenas no objetivo da minha jornada e no trabalho que teria que cumprir enquanto durasse. Depois de vários dias de indolência inquieta, durante os quais percorri muitas léguas, cheguei a Estrasburgo, onde tive que esperar 2 dias pela chegada de Clerval. Ele veio, e que diferença imensa havia entre nós. Ele respondia vividamente a qualquer lugar novo. Ele estava animado com os lindos pôres do sol e ainda mais com o amanhecer, quando um novo dia começava. Ele destacou as mudanças de cor na paisagem e a aparência do céu. Isso é o que chamo de viver, ele exclamou, como gosto de existir. Mas por que você, querido Frankenstein, está tão triste e abatido? A verdade é que pensamentos tristes me dominaram e fiquei indiferente ao crepúsculo e ao amanhecer dourado, refletido no Reno. E você, meu amigo, se divertiria muito mais com o diário de Clerval, alegre e sensível, admirador da paisagem, do que com os reflexos desta criatura miserável, assombrada por uma maldição que impedia qualquer possibilidade de felicidade. Tínhamos decidido descer o Reno de barco, de Estrasburgo até Roterdã, onde embarcaríamos com destino a Londres. Durante esta viagem, passamos por muitas ilhas cobertas de salgueiros e vimos várias cidades lindas. Paramos um dia em Magny e 5 dias depois de sair de Estrasburgo, chegamos a Mainz. A partir daqui, o curso do Reno torna-se muito mais pitoresco. O rio desce rapidamente, serpenteando entre colinas não muito altas, mas íngremes e de formas muito bonitas. Vimos numerosos castelos em ruínas, distantes e inacessíveis, que, rodeados de densas e sombrias florestas, se erguiam à beira das falésias. Esta parte do Reno oferece uma paisagem de singular variedade. Avistam-se montanhas irregulares, castelos em ruínas, dominando tremendos precipícios, a cujos pés corre o sombrio Reno numa corrida precipitada. E de repente, depois de rodear um promontório, a paisagem é composta por prósperos vinhedos, cobrindo as encostas verdes e onduladas, os rios sinuosos e as cidades povoadas. Era a época da colheita, e enquanto descíamos o rio,
ouvíamos as canções dos trabalhadores. Até eu, apesar do meu desânimo e cheio de pensamentos sombrios, me sentia feliz. Deitado no fundo do barco, olhei para o céu azul claro e ele pareceu me imbuir de uma tranquilidade que há muito não sentia. Se estes eram os meus sentimentos, como explicar os de Henri? Ele se acreditou transportado para um país das fadas e sentiu uma felicidade incomum ao homem. Eu vi, disse, os lugares mais bonitos do meu país. Conheço os lagos de Lucerna e Uri, onde as montanhas nevadas entram quase no topo da água, lançando sombras escuras e impenetráveis, que se não fossem as ilhotas verdes que iluminam a vista, pareceriam sombrias. Também vi esse lago tremer com uma tempestade, quando o vento agitava as águas, dando uma ideia de como pode ser uma tromba d'água no imenso oceano. Vi as ondas quebrarem com fúria no sopé das montanhas, onde a avalanche caiu sobre o padre e sua amante, cujas vozes moribundas dizem ainda podem ser ouvidas quando os ventos são silenciados. Já vi as montanhas do Valais e as do país de Valde, mas deste país, Victor, gosto muito mais do que de todas essas maravilhas. As montanhas da Suíça não são mais majestosas e estranhas, mas há um encanto especial nas margens deste rio divino, que não tem comparação com nada. Veja aquele castelo que domina aquele precipício e aquela ilha quase escondida pela folhagem das lindas árvores, e aquele grupo de trabalhadores que vem das suas vinhas, e aquela aldeia meio escondida pelas dobras da montanha. Sem dúvida, os espíritos que habitam e cuidam deste lugar têm uma alma mais compreensiva para com o homem do que aqueles que povoam a geleira, ou que se refugiam nos picos inacessíveis das montanhas do nosso país. Clerval, querido amigo, ainda hoje me enche de satisfação lembrar de suas palavras e dedicar-lhe os elogios que tanto merece. Ele era um ser educado na poesia da natureza. A sua imaginação transbordante e entusiasta foi colorida pela grande sensibilidade do seu espírito. Seu coração exalava carinho e sua amizade era daquela natureza fiel e maravilhosa que as pessoas do mundo insistem em nos fazer acreditar que só existe no reino do imaginário. Mas mesmo a compreensão e o afeto humanos não foram suficientes para satisfazer sua mente ávida. O espetáculo da natureza, que em outros simplesmente desperta admiração, era para ele objeto de uma paixão ardente. E onde está agora? Este ser doce e lindo se perdeu para sempre? Terá perecido esta mente tão cheia de pensamentos, de fantasias magníficas e caprichosas, que formavam um mundo cuja existência dependia da vida do seu Criador? Existe agora apenas na minha memória? Não, não pode ser. Aquele corpo, tão perfeitamente modelado, que irradiava beleza, decompôs-se, mas o seu espírito continua a encorajar e a visitar seu infeliz amigo. Por favor, perdoe-me por esta explosão de dor. Estas pobres palavras são apenas um tributo insignificante ao valor inestimável de Henri, mas acalmam meu coração, tão angustiado por sua memória. Vou continuar minha história. Saímos de Colônia e descemos até as planícies da Holanda, onde decidimos continuar o resto da viagem por terra, pois o vento era desfavorável e a corrente do rio era demasiado lenta para nos ajudar. Aqui, a nossa viagem perdeu o interesse que a magnífica paisagem até então proporcionava, mas alguns dias depois chegamos a Roterdã, de onde continuamos nossa viagem para a Inglaterra por mar. Era uma manhã clara, de final de dezembro, quando vi pela primeira vez
os penhascos brancos da Grã-Bretanha. As margens do Tâmisa ofereciam uma nova paisagem, eram planas mais férteis e quase todas as cidades estavam marcadas por alguma memória histórica. Vimos o Forte Tilbury e lembramos da Armada Espanhola. Finalmente, vimos os inúmeros campanários de Londres, todos dominados pela impressionante cúpula de São Paulo e a torre famosa na história da Inglaterra.